Bem-vindos todos ao nosso RegeneraCast, segunda temporada, e hoje é o nosso episódio número 5. Esse episódio, bem como toda a temporada, é voltado para a discussão da importância dos tecidos moles ao redor de dentes e implantes. Cada semana a gente recebe uma pessoa diferente para estar discutindo comigo algum artigo interessante. E hoje a gente tem a grata doutor Ricardo tá aqui, meu amigo pessoal que a USP me deu, certo, tá aqui? Sim. Olha, gente, o Taqui, ele fez a graduação na USP, ele fez o mestrado na USP, o doutorado na USP, até que é filho da USP. Ele já tem mais de 20 anos de formado e a gente vê como tá ficando velho, né? A gente vê como tá ficando velho. E o Taqui, ele tá voltado principalmente para desenvolvimento de cursos de aperfeiçoamento de cirurgia plástica periodontal. Então, é um assunto que ele já trabalha há muito tempo. Eu acredito que o Taqui não está mais dando aula na graduação. Não, no momento não. Mas ele continua com os cursos, mas voltados sempre agora para pós-graduação. Então, para quem já se formou e quem quer aprimorar as suas habilidades em cirurgia plástica periodontal. Para você que não está acostumado com o RegeneraCast, o RegeneraCast é um podcast criado por mim, Flávia Suquecava, e se você não puder assistir a transmissão ao vivo, isso fica gravado no meu canal no YouTube, fica gravado também no Spotify. Pensa assim, tá viajando, não tem muito o que fazer, vamos estudar um pouco sobre cirurgia plástica periodontal, certo? Verdade, Flavinha, isso é uma boa dica, né? Eu gosto bastante, eu comecei a correr ultimamente e é gostoso de ouvir podcasts, né? E falta muito podcast na nossa área, então esse RegeneraCast é uma ideia muito legal, muito bacana, parabéns. Mas ele só fica legal porque tem gente igual você. Porque se é gente chata, que tem uma conversa ruim, não vale a pena. Certo? Pessoal, hoje o professor tá aqui. Se vocês quiserem, olha, o Giorgio tá ouvindo a gente, tá assistindo. Se vocês quiserem interagir, mandar pergunta, pode mandar que o Taqui responde. Se não der tempo da gente ler, de fazer a pergunta, eu mando para o Taqui e ele responde pessoalmente, tá certo? Então vamos lá. Hoje a proposta do Taqui é um pouquinho diferente. Ele trouxe 2 artigos. Um artigo que foi publicado em 2009 e depois o mesmo grupo publicou os resultados em 2018. Então a gente tem 2 avaliações dos mesmos pacientes que sofreram a cirurgia lá em 2007. Então publicou primeiro em 2009 e depois publicou em 2018. Esses artigos, para quem ouve a gente no Spotify, eu faço a leitura do resumo traduzido já. E se você quiser o artigo na íntegra, deixe uma mensagem aqui no nosso Instagram, tanto do Taqui quanto o meu, que a gente manda o artigo para vocês. Taqui, o microfone é seu, por favor, fica bem à vontade. Obrigado, boa noite para quem está vendo ao vivo, para você que está ouvindo no podcast, um bom dia ou boa tarde para vocês. Eu agradeço imensamente o convite da Flávia. A Flávia, para quem não conhece muito bem, ela é uma celebridade, né, dentre as publicações. E até eu conhecê-la pessoalmente, eu olhava e falava, nossa, quem é essa menina que publica com tanta gente conhecida, publica tantos artigos tão importantes? E aí, quando eu conheci pessoalmente, eu fiquei mais encantado ainda pela simplicidade que ela é, né, a facilidade de contato. Ela é uma menina super do bem e fácil de conversar. Então, é uma honra estar aqui com você, Flavinha. Que é isso? Quando você convidou, eu até fiquei contente. Falei, nossa, lembrou de mim, não sei nem porquê, né? Mas então eu estou muito contente de estar aqui com você. E dizer que a gente vai fazer algo um pouquinho diferente pelo que você comentou. Sim, né? sim. E eu gosto muito dos assuntos polêmicos. Então, acho que a gente pode entrar um pouquinho nesses assuntos, ter uma discussão, né, científica e clínica também. Né? Para quem
está nos ouvindo pela primeira vez, eu vou resumir o que o Taki falou. Ele gosta de tocar fogo no parquinho. Certo? Então vamos lá. Você trouxe 2 artigos super bem escritos. Bem, eu não falei os autores, mas o primeiro autor do artigo de 2009 é o Cortellini e o segundo é o Giulio Rasperini. Tanto o Cortellini quanto o Rasperini, eles são grandes cirurgiões. Então, a gente talvez teria o viés, porque eles apresentaram ótimos resultados, por causa da mão que opera, mas a gente já chega nesse assunto. A vantagem desses artigos que você sugeriu, tá aqui, é que eles têm a metodologia muito fácil de reproduzir, né? Então todo mundo pode reproduzir aquele retalho, pode reproduzir aquele desenho e a gente poderia esperar os mesmos resultados? Tem essa influência que você falou, né? A mão do operador, para esse tipo de estudo, ela influencia consideravelmente. E nesses estudos também tem a questão de ser multicêntrico, né? O que coloca ainda um pouco mais de dificuldade para interpretar alguns dados, porque a gente sempre vai ficar na dúvida, né, do quanto isso influenciou, o fato de ter sido feito em mais de uma região, por mais de um operador, quanto isso influenciou. Né? Eles até tentam esclarecer isso nos artigos, mas a gente sempre vai ter essa dificuldade. Mas é uma maneira bem interessante de você conseguir um N maior, né? Para esse tipo de estudo, quanto maior o N, maior o poder sobre os dados. Então, tem essa vantagem de fazer multicêntrico, mas tem essa pequena... tem esse pequeno viés que você pode controlar fazendo calibrações, né? Você veja só, você tem trabalhado com pesquisa translacional, tá aqui? Não. O que a gente tem feito aqui em Curitiba a gente pega, vamos supor, eu pego esse artigo do Cortellini e aí eu tento, olha, o Ciroli está aqui. Ah, Ciroli, foi seu aniversário, parabéns! Então, a gente pega, aqui eu tenho feito isso, a gente pega a metodologia que o Cortellini fez e eu tento aplicar nos meus pacientes que eu estou atendendo. Vamos dizer que é porque eu tenho um pouquinho de experiência, então eu consigo replicar essa técnica ou tento fazer o mais próximo possível. E aí eu tenho lá 10 pacientes ou 15 pacientes e eu então leio, tento fazer a mesma leitura que o Cortellini fez. E aí eu comparo. E aí eu tenho publicado isso. Principalmente em revistas nacionais. Por que revistas nacionais? Porque a gente não tem verba aqui. Eu trabalho em consultório particular e como professora de pós-graduação, acho que é o mesmo caso que você tem, a gente não consegue publicar. Por exemplo, hoje tem revista que está cobrando 2.000 euros, 3.000 euros para publicar. Então a gente não consegue sem agência de fomento, sem patrocínio. E também porque não é todo mundo que tem obrigação, aliás, ninguém tem obrigação de dominar mais de uma língua, e muito dentista brasileiro, o Brasil forma um monte de dentista, tem muito dentista que quer aprender, que quer se informar, mas não tem acesso, não consegue ler inglês. Então a gente tem publicado em português. E aí eu tenho tentado comparar o que essas pessoas fazem com o que eu faço. Em alguns casos a gente consegue repetir o resultado. Mas tem outros casos que a gente não consegue. E a minha opinião é que eles não contam o pulo do gato. Eles não contam o detalhe do detalhe no artigo. Você acha isso também? Principalmente quando envolve questões cirúrgicas, acho que tem coisa que o artigo ele deixa de colocar alguns detalhes. E clinicamente a gente observa isso também, né? Esse é um dos pontos polêmicos que eu também vou querer levantar para a gente discutir. Né? Então, assim, a gente está falando dos papers, né? E eu vou explicar o porquê da escolha desses papers. Sim, por favor. Para você entender. Como a gente estava conversando, atualmente, o meu tempo que eu gasto com os cursos, né? E o tempo que eu gasto na clínica é praticamente 90% clínica, né? E 10% é que eu realmente me ocupo com os cursos. Né? Então, a minha vida, meu cotidiano,
ele é muito voltado para a clínica. Então, eu tento interpretar todos esses artigos, né, que a gente vai lendo, pensando para a clínica. Né? E aí, como que esses dois artigos eles influenciaram na minha escolha de decisão clínica? Quando esse artigo de 2009, que foi o primeiro, ele foi publicado, eu achei bem interessante os resultados, porque nessa época eu ainda estava aprendendo a remover, a coletar conjuntivo do palato, que é uma etapa difícil para quem está começando. Né? E, obviamente, que tem a questão da morbidade para o paciente, tem a questão de você ficar preocupado com se você vai conseguir tirar do tamanho correto ou não, conjuntivo. Né? Então, tem toda uma preocupação. E, óbvio, que se tivesse informação, se tivesse estudos falando que não tem diferença entre usar ou não conjuntivo, né? Eu me sentiria aliviado de, então eu vou usar conjuntivo só para os casos bem extremos e para outra parte dos casos, talvez eu consiga lidar bem sem conjuntivo. E esse paper, que acompanhou por 6 meses, ele mostra algo nesse sentido. Até 6 meses, eles observaram que o grupo que recebeu o enxerto conjuntivo, ele teve um resultado melhor que o grupo que não recebeu conjuntivo, pensando em recobrimento radicular, porém não teve diferença estatística. Né? Essa diferença de recobrimento não foi estatisticamente significante, apesar de clinicamente ter números diferentes. Né? E quando eu li esse paper, eu achei interessante porque na minha cabeça, nessa época, era, não, acho que tem que sempre usar conjuntivo. E eu estava sentindo que, será que eu não estou usando conjuntivo demais? Então, quando eu li esse paper, né, eu comecei a pensar, talvez eu tenha que selecionar melhor os casos que eu vou usar conjuntivo. E passei a tomar essa decisão clínica no meu consultório, no dia a dia. Bom, enfim. E aí você vai tendo resultados bons, resultados médios, resultados ruins, né, por essas decisões clínicas. E nem sempre era possível entender exatamente o porquê de você ter um resultado bom, às vezes, quando você não usava conjuntivo, e às vezes não tinha resultado bom não usando conjuntivo. Né? Então ficava sempre naquela dúvida, será que devia ter usado ou não? Então isso é uma coisa que caminhou comigo por muito tempo. Quando eu li o segundo paper, que é o acompanhamento de 9 anos, o que ele tem de diferente? Né? É o mesmo grupo, praticamente, né, de pesquisadores, mas o N do primeiro estudo era em torno de 83, 84 participantes, se não me engano, e no segundo estudo caiu para 25 participantes, que é uma queda considerável para um estudo longitudinal, mas de são 9 anos. Né? Claro, são 9 anos, então assim, é ok, né? Foi publicado, tem a sua importância, obviamente, mas o número caiu muito. E aí cada grupo ficou com 12 e 13. Né? Bom, o resultado que me chamou a atenção foi que, nesse estudo de acompanhamento de 9 anos, eles conseguem mostrar o que aconteceu com cada grupo no momento que eles fizeram a cirurgia. Né? E, inicialmente, a redução de profundidade da recessão dava a entender que até 6 meses era muito parecido o resultado. Mas a partir de 6 meses até os 9 anos, o grupo que recebeu o conjuntivo, ele tem um resultado que vai melhorando com o tempo. Ou seja, a chance de você ter um problema de recidiva, isso pensando no consultório, na minha cabeça vem isso, né? Aquele paciente que eu opero hoje e eu não uso conjuntivo, talvez, quando eu vê-lo daqui 8 anos, 7 anos, 9 anos, talvez ele volte a ter uma recidiva se eu não usar conjuntivo. Né? O resultado do estudo, ele mostra que também não teve diferença estatisticamente significante entre os dois grupos, o grupo que usou para o grupo que não usou conjuntivo. Mas a explicação estatística deles é que provavelmente o N é muito pequeno, porque o número, né, clinicamente, teve uma diferença grande até, clinicamente. Mas não teve diferença estatística, provavelmente porque o N
é muito pequeno para se comparar 12 com 13, né? Talvez precisasse aumentar o N para você ver essa diferença estatística. É o que Mas tem na eu discussão. digo para Ah, você que talvez não foi isso. Talvez foi o que eles mediram, a maneira como eles mediram. Porque quando você está falando de recessão, você pode medir quanto você cobriu é tudo verdade, e verdade. quanto faltou para você cobrir. Exato, Que é verdade. a conta ao contrário. Uhum, Eventualmente, a maneira como eles mediram não conseguiu mostrar. uhum, Porque qual é a importância disso? Eles tinham que repetir a mesma medida, porque eram os mesmos pacientes de um uhum, mesmo estudo, era a continuação, era uma coorte, não é? Então eles tiveram uhum. que repetir. Talvez se eles mudassem a maneira de contar a história, talvez a história seria melhor. Por que eu estou falando isso? Porque no segundo episódio do Regenera Cash, a gente conversou com o Cleverson. E o Cleverson trouxe um paper que tratava exatamente disso, a importância da espessura desse Hum, tecido. E aí ele mostra nesse paper, que tem um acompanhamento de acho que 10 anos também, que se você tiver 1,5 mm de espessura, esse resultado é estável por 10 anos. Então, o que a gente vê desses dois papers? Talvez foi a maneira deles uhum, medirem e a maneira como eles contaram a história que não conseguiu deixar isso bem claro. uhum. Concordo, concordo. Mas E aí, hoje a aham, gente pensa assim, olha só, eu e você já temos mais de 20 anos na estrada, né? sim. Apesar dessa pele maravilhosa, do cabelo preto e a genética japonesa, a gente já tem um tempo aí rodando. E se você lembrar, por que no começo, pelo menos na minha experiência clínica, por que eu tremia tanto para remover conjuntivo? Porque era um conjuntivo espesso, era um conjuntivo profundo, que virava e mexia, a gente tinha complicação pós-operatória. Hoje, você, professor de curso, clínico, eu, clínica, qual é a espessura dos conjuntivos que a gente tira? Um milímetro, Precisa ser conjuntivo de 3, 4, o quanto a gente com pudesse, certeza que alcançasse a não. sola do pé do paciente, não precisa mais disso, né? A gente tinha um conjuntivo muito espesso, que a gente trazia com muita gordura, com muita glândula, que perdia muito. Hoje, a taxa de contração desses enxertos de conjuntivo é muito menor do que a gente tinha quando a gente começou, não é? Uhum, com certeza, com certeza. Mudou, acho que a maneira de enxergar mudou bastante, né? Agora, óbvio que a curva de aprendizado de cada um Uhum, também interfere muito nisso, né? Eu uhum, vejo porque o nosso curso ele tem duração praticamente de um ano e no começo, quando os alunos começam a clinicar, eles querem garantir que vai sair um conjuntivo, né? E obviamente que para garantir ele sai um pouco mais espesso, não tem como fugir muito disso. Ele prefere pecar pelo excesso. uhum, E aí a gente vai trabalhando nisso o curso inteiro, né? Para uhum. você pegar na espessura já ideal para enxertar e não ter que tirar e ficar manipulando ele na bancada, né? Mas é Uhum. algo que é difícil, né? Mas é o que a gente preconiza, claro. Eu vejo assim, nos meus alunos, né, que querem fazer conjuntivo, fazer. Às vezes eles acham que o conjuntivo é mais importante do que a técnica de recobrimento, do que o tratamento do retalho. Uhum, Eu entendo nesse paper que é importante você aumentar a espessura deste retalho, porque se uma vez que essa gengiva foi embora, ela foi maltratada ou ela era muito uhum, delicada e se sentiu maltratada, por isso ela foi uhum, embora. Então, você precisaria aumentar a espessura desse conjuntivo, desse retalho de uhum. alguma maneira. Mas se você não fizer um bom retalho também, será que adianta você botar um conjuntivo lindo, mas o retalho foi feito de qualquer jeito? Com certeza, né, Flavinha? Acho que tem, então, a cirurgia é legal por causa disso, né? Eu acho que são tantos pontos. Eu sou um cara que eu gostava muito de videogame quando era pequeno, né? E o jogo favorito é aquele que o personagem ele vai evoluindo durante o jogo. Então ele vai ficando mais ágil, pula mais alto. E no final a cirurgia acaba tudo na odontologia, né? Basicamente tudo você vai evoluindo e todo dia, mas para isso todo dia você tem que raciocinar. Eu preciso melhorar na sutura. Então você tem que prestar atenção, não é automático, né?
E você sabe que eu diria que é você ter atenção plena na sua cirurgia. Uhum. Não adianta você ligar no piloto automático, porque senão você vai tratar todo mundo com a mesma técnica do mesmo É, jeito. E todo paciente, eu diria mais, todo sítio ele tem que ser personalizado. Então, o retalho tem que ser feito com mais cuidado. O seu conjuntivo você tem que avaliar. Será que realmente eu preciso de conjuntivo aqui? Será que essa gengiva não teve essa migração para apical, não só por trauma, mas por algum outro fator? uhum, Por exemplo, a posição desse dente no arco. Se ele uhum, estiver fora do arco, como é que você vai conseguir recobrir? Você pode fazer o exato. conjuntivo que você Uhum, quiser, né? Você não vai exatamente. conseguir. Já que você tocou nesse ponto, Flavinha, que é um ponto que eu acho chave, né? Que é o posicionamento do dente. Então, eu vou colocar assim, quando a gente aprendeu sobre recobrimento, qual que era o paper clássico que a gente usava para prognóstico de recobrimento? Ah, o do Miller, né? Porque ele Claro, fazia né? classificação. Exato. Então é o do Miller de 85, né? E ele basicamente ele olhava a nutrição sanguínea, né? Mas se referindo à quantidade de papila preenchendo o espaço interproximal, né? Uhum, Mas no final das contas, o que ele estava vendo ali era a quantidade de tecido que daria nutrição para o recobrimento, né? uhum. E, pois bem, quando eu comecei a fazer recobrimento, esse era o único paper que eu tinha conhecimento que me dava prognóstico para o meu recobrimento. Então, quando o Uhum. paciente chegava no consultório, eu olhava só isso, né? Quanto de papila tem preenchendo o espaço interproximal. E aí eu dava o prognóstico para o paciente baseado nisso. Então, eu falava, olha, a chance de recobrimento total é grande ou não é grande, conforme a papila preenchendo o espaço interproximal. Conforme você vai operando os casos, você vai notando que alguns pacientes, mesmo tendo a papila preenchendo o espaço interproximal, elas não Não, tinham o não recobre. resultado Que de você quer. recobrimento que você queria, né? E aí você começa a ficar desapontado, frustrado. Geralmente, na minha cabeça, passava o seguinte pensamento, né? Será que eu deveria mudar a técnica, né? E você começa a buscar outras alternativas, tá? Uhum. Mas aí, quando, se não me engano, em 2006, o Zucchelli, ele publicou um artigo que ele fala sobre pré-determinação do resultado, da linha de recobrimento, alguma coisa assim, em inglês acho que é predetermination of the line of the root coverage, né? E ele citava os fatores anatômicos que limitam o recobrimento. E nesse paper de 2006, ele cita o dente estar instruído, né? E aí o que acontece com o dente instruído? A junção esmalte-cemento, ele obviamente ele migra junto com o dente. E aí quando você bate o olho, você fala, recobrimento completo. Mas a junção esmalte-cemento não está posicionada na região que você conseguiria recobrir. Então você já começa errando ali, né? A cirurgia já passa para o paciente errado ali. E dentre outros fatores, teria posicionamento dentário, né? O dente girovertido, o dente vestibularizado e esses fatores todos que a gente leva em consideração hoje, certo? Certo? Pois bem, a partir deste paper do Zucchelli, né, que ele fala desses fatores, eu comecei a anotar nos pacientes, e aí eu gosto, né, de falar das fotografias. Eu peguei as fotos de todos os casos que eu tinha operado e comecei a olhar um por um o que deu certo e o que deu errado e tentando interpretar esses pontos que eu não olhei antes, né, que passou totalmente batido, sobre o posicionamento dentário, por exemplo. Quantos Tá desses que isso casos? é pesquisa translacional, né? Você pega o É, dado daquele. Porque eu falo assim, o paciente do RCT é o paciente perfeito. uhum, E como diria uma amiga, onde estão os pacientes perfeitos? Será que eles casam? Será que eles se reproduzem? Porque no consultório não vai, né? exatamente. Nunca chega pra gente paciente perfeito. O paciente que chega é o paciente que está com o Uhum, dente invertido, é o paciente que está com uhum. outra condição que impossibilita o Perda óssea recobrimento total. interproximal. Exatamente. Pois bem, então, aí eu comecei a observar isso, né? E começou a fazer sentido para mim o porquê que não dava certo em alguns casos.
Sabe quando você começa a falar, ah, agora entendi. E aí, obviamente, que você vai tendo a noção de quando indicar uma ortodontia prévia, um recobrimento, né? Uhum, Tentar reposicionar melhor aquele dente, ou então uhum, desgastar mais a raiz, né? E com isso vieram estudos, né, que mostravam possível desgaste, né, na vestibular da raiz, odontoplastia, para tentar aproximar do leito de nutrição, uhum. né? Mas o que eu pensei aqui, né, em colocar, não é uma coisa que eu falo para os alunos, mas é algo que sempre passa na minha cabeça, é o seguinte, Flavinha. Esse paper, né, com esses dados sobre posição anatômica e a importância dele, saiu em 2006. Hum. Antes disso, tinha pouca coisa. Tá? Aí, eu sempre me pergunto, todos os estudos que comparavam técnicas de recobrimento, tá? Então eles comparavam deslocamento lateral contra deslocamento coronário, enxerto de enjoo livre contra deslocamento coronário. Tem muitos papers da década de 70, 80, 90 que faziam essa comparação. Tá? Qual a chance, né, de, por um acaso da natureza, em um ou outro grupo, ter dentes melhor posicionados e outros mal posicionados? E aquela diferença que dava de, um grupo cobriu 82% na média e o outro foi 75%, e dava diferença estatística, tá? E aí eles falavam, então o deslocamento coronário é muito melhor que o deslocamento lateral, por exemplo, tá? Qual a chance de ter um pequeno viés também de não ter sido observado alguns pontos que hoje a gente enxerga, que poderia dar diferença em um grupo ou no outro? Exatamente. Então, falando disso, eu estava pensando aqui, num outro episódio do Regenera que eu estava contando para você, tem algumas pessoas que não gostam de fazer essa entrevista ao vivo, porque eles, enfim, não gostam, preferem fazer essa entrevista gravada. E vai ter um episódio do Regenera que foi gravado. E eu estava conversando com essa pessoa, é o Antônio Carlos Correia, ele é professor de inglês, mas ele tem muita experiência fazendo redação científica em inglês para odontologia. Então ele faz tradução de artigos. E aí eu falo que ele sabe mais do que muito dentista por aí, de tanto que ele estuda. É, E aí eu falava assim para ele que a gente chegou na panaceia das revisões sistemáticas. Ah, se não está escrito na revisão sistemática, a gente não deve fazer. Opa! Olha o que você acabou de falar. Os artigos da década de 80, de 90, eles têm esse viés, porque eles não mostram ou não conseguiram mostrar para a gente o posicionamento desse dente no arco. E eu acho que tem outro viés, porque nessas revisões sistemáticas que pegavam esses pacientes, a maneira como esse dado era tratado era muito diferente do que a gente trata hoje. Então, talvez, daqui a um tempo, o reposicionamento coronal com enxerto de tecido conjuntivo não vai mais ser considerada a melhor técnica. No simpósio internacional da Osteology do ano passado, eu assisti a Sofia Aroca operando. Ela fez um túnel. uhum. Ela não usou conjuntivo. Ela é um paciente que tinha uma gengiva espessa, ela fez um reposicionamento lindo, ela fez um túnel e conseguiu um reposicionamento perfeito desse paciente, a sutura e tudo mais. Mas aí, será que esta técnica é melhor do que a outra? Esta técnica na mão da Sofia Aroca é melhor do que a outra para aquele caso em especial. Talvez as revisões sistemáticas elas vão ter que mudar ou talvez vão ter que ser um pouco mais detalhadas. Por exemplo, o avanço coronal do retalho mais enxerto de tecido conjuntivo é a melhor técnica para a situação X. A tunelização é a melhor técnica para a situação Y. Talvez esse dado vai ter que ser mais esmiuçado, você não acha? Concordo. A gente até estava conversando, aí você falou assim, vamos falar uma hora sobre qual a técnica preferida de cada um, né? Qual seria a sua técnica preferida para recobrimento então, superior? Vai eu gosto depender, de Zucchelli. Gosto de Zucchelli. Exatamente.
Eu gosto de Zucchini, mas porque normalmente os casos que têm chegado para mim, eles têm uma papila Uhum. maior, que eu consigo fazer a papila cirúrgica, uma papila cirúrgica melhor. Quando é muito estreitinho, quando o espaço, a papila é Uhum. muito magrelinha ali, muito triangular, fina e comprida, eu não consigo fazer um retalho Certo. bom. Ela necrosa na ponta. Uhum. Até porque na hora Então, da sutura, tudo dificulta, né? exatamente, mastiga aquela ponta de Uhum. papila. Então, numa determinada situação, eu prefiro o Zucchini, com um avanço coronal. Em É, outra situação, eu prefiro o túnel. eu penso bem parecido com o que você falou, Flavinha, e até digo mais, né? Eu acho que a gente, às vezes, quem está aprendendo, geralmente, ele às vezes ele está mais preocupado com a técnica, né, Hum, do que com o diagnóstico do caso. Em tirar o fator etiológico ou em entender a situação clínica, decidir, será que aqui é um caso que vai ter um resultado bom, médio ou ruim? Ele não está preocupado em fazer essa leitura, mas ele quer saber de você que técnica que você vai usar aqui, né? E para mim, exatamente um olhar que eu, né, para os meus alunos, sempre tento limpar isso deles e falar, olha, tem caso que qualquer coisa que você fizer vai dar certo, tem caso que qualquer coisa que você fizer vai dar errado. uhum, Mesmo que você use túnel maravilhoso ali, que o pessoal posta no Instagram uma coisa linda de cirurgias que não sangra, talvez vai dar errado, né? Porque o diagnóstico ali do caso mostra isso, o dente extremamente para fora do envelope ósseo, né? Então, eu sempre gosto de focar, e isso vale até para o meu consultório, né? Eu gasto mais tempo tentando diagnosticar o caso do que pensando na técnica cirúrgica. A técnica cirúrgica eu acho importante, né? Nas situações extremas. Como você falou, às vezes a papila é muito estreita. Tá bom, acho que nesses casos eu evitaria fazer incisões nas papilas, né? Incisões oblíquas e pensaria num túnel. Mas tendo a condição normal, qualquer coisa eu acho que, se o caso é bom, ele vai funcionar, independente se é túnel, independente se é duas relaxantes, independente se é Zucchini, eu tenho essa sensação que vai funcionar por causa da condição anatômica ali, que tem nutrição sanguínea para dar certo. Mas se a gente for pensar nesses casos antigos, nesses papers antigos, tá aqui, eles usavam sempre a classificação de Miller. Certo. E a classificação de Miller, ela não leva em consideração a largura dessa Uhum. recessão. É. Ela sempre, eu sei, acho que é Atkins e Sullivan que falava já, né, Uhum. de altura Isso, e exato. largura. Aí vem o Miller e fala só do preenchimento dessa papila. E hoje a gente tem Cairo, que já traz uma repaginada nisso tudo Uhum. e faz a gente avaliar. Mas ainda tem mais situações que a gente tem que avaliar para dar o prognóstico para o paciente, né? Quanto é É, que vai recobrir desse dente? e tanto assim, eu trabalhei com o João Batista, né, que a gente está até comentando, eu trabalhei com ele em alguns pacientes com recessões profundas, Uhum. né? E quando a gente começou a trabalhar, a primeira pergunta que a gente tinha em mente vamos procurar na literatura o que a literatura tem sobre recessões acima de 5 milímetros. Será que recessão acima de 5 milímetros tem prognóstico pior? E não tem na literatura praticamente nada sobre E isso. é Né? claro que você vai entender, porque ninguém quer contar o que não dá certo, ninguém quer contar que, ficou meia boca. Tem isso também. Mas o que é interessante conforme a gente foi desenvolvendo técnicas, né, para resolver esse problema de recessões profundas, a gente notou que, surpreendentemente, os resultados eram tão bons quanto uma recessão rasa. Peraí, Os resultados para recessões profundas, a profundidade em si, ela não mudava muito o prognóstico dos casos. vai depender da técnica. Aí que envolve a questão de limitações, né, de cada técnica. Então, assim, Aham. eu e o João, a gente desenvolveu um raciocínio, Hum, né? E depois cada um tem a sua interpretação. Então, eu vou falar a minha interpretação, né, para não hum, falar que eu estou falando da boca do João. A minha interpretação é assim: quando a gente tem uma recessão profunda,
ela passa a ser preocupante a partir do momento que ela é tão profunda que o que sobra de vestíbulo, né, de tecido entre o final da recessão, o ápice da recessão, até o fundo do vestíbulo ali, se Hum, aquela distância for menor do que a recessão, tá? hum, A hora que eu tracionar coronariamente, vamos pensar uma técnica clássica, Langer e Langer, duas incisões relaxantes e deslocamento coronário. A hora que eu uhum. deslocar coronariamente, eu levo O parte do lábio vai lábio junto. junto, né? E isso era muito óbvio, porque a gente fazia nos cursos que a gente dava junto, a gente fazia alguns casos e o paciente voltava com uma semana, muitos deles sem a sutura já, né? Já Porque o lábio dilacerado, porque o traciona. lábio tracionava, né? Então a gente começou a chegar à conclusão que não dá para fazer deslocamento coronário nesses casos. Então, assim, o fato de ser profundo, ela vai interferir quando, na técnica, né, na escolha da técnica, quando não tiver vestíbulo para você deslocar coronariamente. Aí, obviamente, você tem que fugir disso. Uhum, Quando a gente desenvolveu, né, duas possibilidades, a gente desenvolveu uma técnica muito parecida com a do Scullion, uhum, né, que é de aproximação de bordas e a uhum, sutura. Na época a gente chamava de técnica de zíper, porque a gente uhum, imaginava que era um zíper se fechando, né, de apical para coronário. A única uhum, diferença é que a gente fazia incisão nas papilas, a gente dividia as papilas daquele dente de uhum, vestibular e lingual, a gente dividia para facilitar a colocação do conjuntivo. A gente achava que, né, além de facilitar a colocação do conjuntivo, você criar um envelope, né, a uhum, gente conseguia visualizar as fibras que estavam apicais e que também precisavam ser rompidas, porque uhum, parte, né, da cirurgia também ela joga para a coronária um pouco, uhum. né? Então a gente acabou dividindo as papilas. E a gente fez isso na mesma época que o Scullion. Quando o Scullion publicou, até a gente sentou e falou: caramba, mas o cara desenvolveu exatamente a mesma coisa, né? Foi até um susto para a gente, porque a gente estava tentando publicar esses casos que a gente tinha 20 casos clínicos tentando publicar, e estava difícil publicar. Os papers voltavam com algum viés de E, né? Enfim, a gente não conseguiu publicar. E aí, quando saiu a publicação do Scullion, a gente falou: caramba, ele pensou exatamente a mesma coisa, só que ele não dividia as papilas, né? E eu, particularmente, eu ainda uso a técnica dividindo as papilas, né? Porque eu acho mais fácil, eu visualizo melhor, me sinto mais confortável, né, de fazer com um envelope maior. Tanto que quem participou dessa publicação é o Dimitris Tatakis, né? Aham. E na hora de colocar nome a isso, a gente a chamava assim de dupla papila modificada. E o Hum. Tatakis olhou e falou: não, isso não é dupla papila aqui. Dupla papila você aproxima as papilas para fechar né, a ferida. E nesse caso, você só aproxima as bordas e a papila depois ela é suturada no mesmo lugar praticamente, né? Então ele falou: Uhum. não pode ser considerado boa papila, e aí a gente chamou de envelope modificado. Então, na técnica que o João depois vai comentar, né, daquele paper do algoritmo, essa técnica é descrita como um envelope modificado, porque no final é mesmo um envelope. Uhum. Então, voltando à sua pergunta, né? Quando a gente tem recessão profunda, na minha maneira de avaliar, eu penso sempre isso. Daria para eu deslocar coronariamente, que seria a minha escolha, né, principal, deslocamento coronário. Se eu achar que a recessão é profunda o suficiente para impedir esse deslocamento coronário, eu opto por algum deslocamento lateral, que seria tanto aproximando bordas, ou a técnica clássica, né, de deslocamento lateral, retalho deslocado lateralmente, que funciona super bem. E é por isso que eu falo sobre a questão das técnicas quando comparavam, né? Ah, qual que é o poder de recobrimento do deslocamento lateral? E, classicamente, ela não é excelente, não é uma técnica muito boa para recobrimento. Tudo bem que a técnica clássica também não tinha conjuntivo, era simplesmente um deslocamento coronário, perdão, lateral. Ela não envolvia associação com enxerto conjuntivo, e agora, para esta técnica que nós usamos atualmente, obrigatoriamente a gente coloca o enxerto conjuntivo, né? Porque, obviamente, ali falta muito tecido. O retalho na região inferior, ele costuma ser mais fino do que o 0,9, do que o 1 milímetro, que é né, a espessura mínima para conseguir um bom resultado. Então a gente compensa com o conjuntivo e a gente consegue resultados surpreendentemente
bons, assim. A gente ficou muito surpreso, Flavinha, com os resultados dessas técnicas, porque a gente esperava que o resultado fosse ruim, né? Pela profundidade. E a gente começou a observar, depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, os pacientes, a gente continua acompanhando, e os resultados são excelentes. Eu gosto muito da técnica de deslocamento lateral associada ao conjuntivo. E a recessão profunda não me incomoda em absolutamente nada o prognóstico. Óbvio, o que me incomoda é posicionamento dentário, perda óssea interproximal, né? Todos esses pontos eu acho que me incomoda muito mais do que a profundidade da recessão. Outra aqui, vamos inventar uma outra classificação para recessão gengival. Tem que Sekiguchi incluir, Sukekawa, tem que SS. O incluir, que você acha? com certeza, tem que incluir obrigatoriamente posicionamento dentário. Ou, né, quanto vestibularizado esse dente está, influencia completamente. Então, isso tem que Exatamente. incluir. Não adianta só ver a perda interproximal, Uhum. né? A perda interproximal é importante, obviamente, mas eu considero como a vestibularização muito mais. Ela impacta muito mais no resultado. Muito mais. Ela Muito impacta mais. muito mais no Muito resultado. mais. E aí, a gente volta no começo da conversa. Quando a gente faz o diagnóstico da recessão, bem, o paciente vem com uma queixa e a partir dessa queixa você vai atrás do que está acontecendo. Eu não sei se é assim que Uhum. você faz, mas esse é o meu modus operandi. Então eu vejo que o paciente está se queixando. Às vezes o paciente se queixa da estética. Não adianta eu colocar a gengiva para baixo, porque o problema do paciente é que aquele dente está fora do arco. Uhum. É essa a queixa estética dele. Exato. Então não Exato. adianta. O Mauro Santamaria tem um caso, eu assisti uma aula dele e ele veio dar um seminário, um webinar para a gente no Osteology e ele apresentou o mesmo caso. O recobrimento ficou maravilhoso, mas ficou uma gengiva gorda. O paciente voltou, ele teve 100% de recobrimento, Uhum. o paciente falou, não estou feliz, pode tirar. Porque a queixa não era a exposição da raiz, era o posicionamento do dente. Então, como ficou muita gengiva, ele falou, não gostei. Prefiro que fique com a raiz aparecendo, mas fique mais fininho. Agora, o dente já estava para fora, ainda fica um gengivão para fora. Então, quando o paciente chega, às vezes a gente tem que olhar e falar, mas exatamente o que te incomoda? Uhum. Imagina, o dente já está fora do arco. Vamos imaginar um caso, um canino, um 23, fora do arco, com uma bossa enorme na raiz, você ainda vai e coloca um conjuntivo. Uhum. Até o lábio do paciente sai do lugar, né? Exatamente. Esse é um ponto bem importante. E aí, agora que você falou isso, eu pensei numa outra questão, né? Que é a seguinte: a gente hoje tem uma certa discussão entre da onde coletar ou que tipo de conjuntivo, né? E eu acho que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nesses casos que a gente usa um conjuntivo mais profundo ou mais superficial daqui 10 anos, né? Não em termos de recobrimento, mas em termos de será que, porque na minha cabeça sobre por que alguns casos ficam mais com aspecto de gengival livre, mesmo ele sendo subepitelial, tá? E por que alguns casos ficam exatamente miméticos, assim, você não sabe qual dente foi feito o enxerto. Eles estão perfeitos, né? E a cor está perfeita. Mas tem casos que você faz enxerto e a cor fica mais esbranquiçado, mesmo ele sendo colocado subepitelial, né? E não sei, eu vou chutar aqui o que passa na minha cabeça, né? A gente sabe que o que vai dar essa informação é aquela camada basal que produz a queratina ou não. E geralmente, quando você levanta um retalho, ela permanece no retalho parte dessa informação. Então, você coloca um enxerto ali, né? E esse enxerto, mesmo vindo do palato, mesmo ele vindo com mais fibras, né? Ele não deveria passar essa informação para o retalho e para a região futuramente. Pelo menos não totalmente, né? Mas o que acontece? Quando a gente trata de recessão, a gente está, na maior parte das vezes, trabalhando com um paciente que tem um fenótipo extremamente fino.
uma gengiva bem delgada, né? E na minha opinião, o que acontece às vezes é, se a gengiva realmente for muito delgada, ela no processo que você faz a cirurgia, ela pode necrosar parcialmente, né? E aí ele passa a ter a camada basal vindo mais do enxerto do que do retalho, imagino eu. E para essas E aí situações, vira o e gengivoma. aí vira, e não de cara, né? Não imediatamente, Hum, naqueles 15 dias, 21 dias do Instagram, que tudo é lindo. Ele vai acontecer isso a partir de 1 ano, 2, 3, e ele vai ficando mais esbranquiçado, porque ele vai herdando as características do palato, mas por culpa, na minha opinião, né, um chutômetro, do fenótipo do retalho, que era muito delgado. Então, ele não consegue manter aquelas informações, ele talvez necrose naquele processo de pós-operatório, né? E porque o conjuntivo, nessas situações, ele é um papel, né? Ele é muito, é, é, muito fininho. é. Mas aí, como é que a gente ia fazer? Bem, primeiro, para a gente fazer disso um estudo, a gente teria que colocar no nosso prontuário exatamente a região de onde a gente tirou esse Uhum, enxerto, a espessura que a gente tirou, a espessura que veio o uhum, enxerto e quanto ficou de tecido é. no É, leito doador. e a outra pergunta, né, Flavinha, que é interessante é a seguinte: será que justamente a diferença do leito doador vai dar diferença no resultado para esses pacientes com biótipo fino? Será que a gente conseguiria evitar isso se pegasse mais profundo? Ou talvez não? Mas, então, a Mariana Raguiante tem Uhum. uma linha de É, bem pesquisa que bem fala sobre a interessante. densidade É. desses materiais, mas eu acho que ela não tem isso assim separado, sabe? Estudando só, por exemplo, nos pacientes com periodonto menor do que Uhum. 1 milímetro, com um enxerto de tantos milímetros denso ou não denso, É. qual a diferença de resultados no longo prazo? Mas são esses estudos que eu procuro hoje em dia. Entendeu? Amigo, se É, você não achou, vamos fazer. é esse estudo que eu gosto de ler, né? Porque a discussão entre se túnel é melhor que deslocamento coronário, para mim já foi. Não, eu acho que é mais o diagnóstico, entendeu? O problema. Eu fico Uhum, uhum. pensando no meu paciente aqui que está na cadeira, né? Se ele voltar daqui 10 anos e falar, minha gengiva tá branca, conserta, por favor, eu não saberia hoje o que fazer. Imagina se ele volta com aspecto de gengival livre no central, né? E ele fala, olha, depois de 10 anos eu me incomoda agora. Eu sorrio e eu vejo ali, tem um chiclete ali. Você consegue Uhum. consertar para mim? E eu não sei o que fazer. Assim, eu realmente eu falo para meus alunos, se acontecer, eu não saberia. Porque se você fizer peeling, você tira o volume. Mas você não consegue tirar a cor. Às vezes você faz o peeling e ele fica mais branco ainda, né? Caraca. Dizem que Deus é dentista, né? É, Tomara. porque nunca veio um caso assim, mas eu sempre penso. Eu sempre imagino É, que. porque quando a gente faz os implantes imediatos e a gente faz associação com o enxerto de tecido conjuntivo, a ideia é aumentar a espessura, porque a gente sabe que vai ter uma Uhum, perda, vai ter um que colapso. não tem biomaterial mágico que faça crescer osso, né? O biomaterial que a gente tem, ele só mantém o arcabouço para os osteoblastos subirem ali e vamos rezar para que tudo dê certo. O paciente não morda, sei lá, uma Uhum. costela, né? Durante o pós-operatório, nessas coisas. Mas você tem toda a razão. Será que nos pacientes com periodonto fino, o tipo de enxerto que você está colocando não vai interferir na coloração? A gente precisa É, pensar sobre isso. ninguém fala sobre isso, né? Ninguém está falando, porque eu imagino, né, como clínico, eu penso sobre essas duas técnicas, né? E eu acho que a técnica de você tirar com o gengival livre e deseterizar ele, eu Hum, acho uma técnica mais fácil de executar. Você tirar com o gengival livre, você enxerga toda a delimitação, né? Você tem uhum, uma visão melhor. Porque quando a gente tira o conjuntivo mais profundo, né?
a gente, parcialmente, você faz por tato, né? Você não está enxergando exatamente aonde você está uhum. cortando, o sangramento atrapalha, tem tudo aquilo, né? Então, quando a gente tira como gengival livre, é mais fácil. Mas eu sempre penso, será que não tem nenhuma consequência disso, né? Aí eu leio os artigos da Mariana, né, Hagiante, e ela colocou, né, os que ela publicou, ela falou que não tem diferença no resultado para o recobrimento, nos estudos dela, né? Para o resultado de recobrimento foi igual um grupo ou outro, mas ela notou via Doppler que tem uma maior dificuldade pela densidade, né? Tem mais dificuldade de formar neovascularização, neoangiogênese, no grupo que você tira mais superficial. Demora mais tempo para ter uma neovascularização ali, né? Uhum. E na minha cabeça é assim, como que funciona, né? Quando eu leio isso, eu penso, se tem maior dificuldade, eu corro um pouco mais de risco de ter uma necrose, né? Nos dias iniciais. Porque ela mostra que depois de 21 dias parece que está igual, está praticamente igual. A quantidade de circulação sanguínea na região ali está parecida, né? Mas no início, aquela primeira semana que eu acho mais Que é crucial, crítica, é a aqueles dois primeira primeiros semana que é dias, crítica. porque quando o paciente volta com uma semana e dá errado, é bem nítido, né? Quando ele vem com necrose ali do enxerto, é bem nítido que necrosou. Então aquela primeira semana, na minha opinião, é a semana mais nítida, né, do problema. Então, eu acho que você poderia correr mais riscos de ter perdas por necrose usando a técnica mais superficial por causa dessa demora, né, de neoangiogênese. Mas É que tem também, tanta coisa que a gente ainda muito. precisa saber, né? É, Tanta coisa que a gente não controla e a gente faz sem saber. A gente fica pensando aqui, mas não tem resposta. não, não tem. É muita, mas assim, o que eu fico meio incomodado, né, é que o Instagram ele vira uma verdade absoluta, né? Então, a maior parte das postagens hoje em dia, se você fizer né, der uma zapeada aí, todo mundo gosta muito mais da técnica de gengival livre desepitelizado. Pelo menos é o que eu vejo, que vem para Hum, mim, né? Quase todo uhum. mundo usa essa técnica. E ok, né? Mas eu vejo, na minha opinião, eu vejo mais contratempos do que vantagens, né? Mais desvantagens que vantagens nesse sentido de talvez, né? Ele possa ter mais risco de necrose, talvez ele possa deixar daqui 10 anos o tecido mais esbranquiçado do que o profundo, é uma suposição também, né? E a gente não sabe porque o Instagram a pessoa só posta o pós-imediato, né? Geralmente é isso, né? E talvez crie mais aquela situação de pequenas bolsas, né? Que você não remove, você não consegue controlar a remoção do epitélio totalmente. E às Uhum. vezes formam aquelas pequenas áreas que não têm aderência do retalho com o conjuntivo. Forma um Formam um cisto pequeno. epitelial ali, né? Exatamente. Que é raro, não é uma coisa super comum. Mas eu liguei para a Mariana para perguntar se nesses estudos ela verificou isso. E ela, na hora, ela falou: Você sabe que eu não publiquei ainda, mas muitos casos eu tive problema com isso. Quando eu fiz o conjuntivo mais superficial, né, que eu desepitelizei na bancada, eu tive muitos casos com esse pós-operatório e também com aspecto mais esbranquiçado. Uhum. Depois de acompanhar por 1 ano, 2 anos, eu notei isso também, né? Ela falou que o N era pequeno, mas que uma hora ela iria tentar fazer algo nesse sentido, publicar algo nesse sentido. E também é uma coisa que me preocupa, né? Eu não tenho muito esse problema, porque eu uso muito pouco esse tipo de técnica para coleta, Uhum. né? Mas eu também penso no meu paciente, faz com que o recobrimento fica bom, tá? Mas se ele tiver que reoperar para tirar esse cisto, para você fazer um peeling, na pesquisa, geralmente a gente aceita possíveis porque a gente está desenvolvendo técnicas. Mas no teu consultório, o paciente ele quer o resultado 100%, né? E ele paga caro por isso. Então, Sim. me preocupa ter que pensar na possibilidade, será que de 10 que eu opero, 2 voltam para eu fazer isso? Reoperar, né? Reoperar. Reoperar é a pior coisa, né? Você se sente, né? Você sente que falhou, o paciente, Uhum. muitas vezes ele sente também que você falhou, né? E começa
perder um pouco de confiança, sabe? Dá o relacionamento abala um pouquinho. Toda vez que você tem que reoperar qualquer coisa, mesmo quando você perde um implante, né, encher, qualquer coisa que você tem que reoperar, sempre é uma situação difícil no consultório, né? Então eu sempre penso nessas técnicas que eu acho que falta a gente estar usando a técnica antes de saber o desfecho daqui 10 anos. Essa é a minha crítica, vamos dizer assim. Ah, tá aqui, mas tem muita coisa que a gente faz isso, hein? Por É, exemplo, tem alguns biomateriais, né, que a gente achava que usando ia ficar super legal e hoje a gente está tendo que reoperar esses pacientes para remover algumas coisas que a gente colocou lá atrás, porque não tinha estudos de longo prazo que mostrassem o que estaria acontecendo. Mas, enfim. Daqui a conversa tá tão boa e o tempo passou voando. Sabia que já faz quase 1 hora que a gente está nessa caramba. conversa? Exatamente. Tá aqui. Essa é a segunda temporada do Regenera Cash e a gente está dedicando a conversas só sobre tecidos moles ao redor de dentes e implantes, essa regeneração de tecidos que é tão importante para a manutenção da saúde bucal. A terceira temporada vai ser voltada para discutir formação de osso, regeneração de osso. Você já está Ah, convidado, com certo? certeza. Tá aqui, muito obrigada pela sua participação, por toda, pelo seu interesse de estar aqui participando, de trazer tanta informação legal. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para mim, mandar no meu Instagram, eu me comprometo a mandar para você e a gente vai se falando por aqui. Por favor, faça as suas considerações finais. Ah, passou muito rápido. Eu Uhum. adoro conversar sobre isso, né? É um tema que é o meu cotidiano e essas dúvidas passam na minha cabeça todos os dias, né? Sobre tipo de enxerto, tipo de técnica. Será que eu preciso mudar o que está dando certo? Né? Passa na minha cabeça também. Será que não está na hora de eu começar a tentar coisas novas, né? Então é um tipo de bate-papo que para mim é um prazer, né? Passou voando e com certeza quando precisar pode me convidar. E eu deixo um recado aqui para quem está ouvindo aí no carro, fazendo ginástica ou ouvindo ao vivo, que a gente tem que questionar tudo, né? A gente, quando você vai mesmo quando você vai num curso, você vai numa aula, eu acho super importante questionar, né? Apertar quem está apresentando para tentar extrair mais coisas, né? Porque às vezes é muito cômodo para quem está falando mostrar só o que dá certo, né? E eu acho que quando a gente vai a fundo e aperta um pouco, saem coisas boas. Então eu questiono, eu gosto de questionar tudo, até para meus alunos, colegas, com o João, eu ligo para ele perguntando coisas que me deixam aflito. Como é que você resolve isso? Como é que você prevê isso? Né? E tem coisas que não tem resposta, mas sempre fica aquela, né, aquela interrogação que é bom, é isso que mantém a gente vivo no estudo e querendo sempre baixar artigos e ler, estudar. Eu acho uma coisa boa, eu sinto muito prazer nisso. Outra aqui, vamos trabalhar nessa classificação SS, hein? Eu acho que vai dar super Ó, certo. com certeza, Flavinha. Gente, para quem não conseguiu acompanhar a nossa conversa inteira, fica sabendo que vai ficar gravado aqui no Instagram, tem ela integralmente no YouTube e no Spotify. Até mais, gente. Obrigada, tá aqui. Um Valeu, abraço, um pessoal. beijo. Tchau, tchau.